Josias, queria começar a sua análise por essa reportagem da Letícia Casado, que eu achei interessante, esse início do julgamento do Bolsonaro. E eu achei interessante, assim, eu esperava o julgamento do Bolsonaro imprevisível, achei, claro, muito forte essa palavra, dita por ele, Paulo Gonet. Por quê? Porque ele fez uma denúncia extremamente robusta. Por que será que ele considera imprevisível? E aí tem dois argumentos que são colocados aqui. Ah, porque o processo é complexo. Ah, e porque os advogados dele são muito bons. Mas não está muito claro o crime. Como é que você vê aí essa avaliação e essa expectativa do responsável pela denúncia, Josias? A expectativa que todos têm, Fabiola, é o oposto disso. Não há nada de imprevisível nesse julgamento que começa nesta terça-feira. O julgamento é observado como um jogo jogado. Todo mundo sabe o que vai acontecer. A dúvida é se, mesmo em relação a isso, as dúvidas existem, mas são pequenas. Ah, vai ser por unanimidade? Alguém vai divergir? Mas não há nenhuma previsão de que o Bolsonaro ou alguns dos seus cúmplices possa ser isentado de responsabilidade pelo Supremo. Sobretudo nesta fase, Fabiola, em que analisa-se a denúncia. Então, na análise da denúncia, havendo indícios, já é o suficiente para que os acusados sejam transformados em réus, para que seja aberta a ação penal. E aí vai se processar todo o contraditório, ouvindo testemunhas, recolhendo novas provas, e lá na frente vai haver o julgamento. Mesmo em relação ao julgamento, tamanha é a profusão de evidências recolhidas pela Polícia Federal, não há muita dúvida de que serão condenados os acusados, os denunciados, né? E eu fui saber como é que está o ânimo do Bolsonaro em relação a esse julgamento. E na véspera do início do julgamento, sobre a denúncia da trama golpista, o Bolsonaro se mostra resignado com a sua futura condição de réu. Ele considera perdida a batalha jurídica e está se concentrando agora no embate político. Disse, inclusive, a um aliado que está mais receoso com o que se passa no Japão do que com o que está por vir na primeira turma do Supremo. O sujeito ficou, o interlocutor do Bolsonaro ficou até, estranhou, ficou surpreso com o que o Bolsonaro estava dizendo, aí o Bolsonaro se preocupou em trocar o seu raciocínio em miúdos. Ele disse, olha, do Supremo não se espera surpresas. O Bolsonaro está dando de barato que a denúncia do procurador-geral, do Paulo Gonet, vai ser convertida em ação penal. E ele receia ser surpreendido por acordos subterrâneos costurados à margem dessa viagem do Lula ao Japão. O Lula embarcou para Tóquio no final de semana e a sua comitiva inclui os presidentes da Câmara, do Senado, Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, inclui também os antecessores de ambos, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. E para o Bolsonaro, a proximidade da cúpula do Congresso com o Lula é um prenúncio de que o projeto da anistia, que é vital para ele nessa concentração que ele está se autoimpondo nos aspectos políticos, uma vez que ele se considera já derrotado na arena jurídica, então para ele é essencial a anistia, é a prioridade dele nesse momento. E ele avalia que essa proximidade do Lula com a cúpula do Congresso pode fazer com que esse projeto continue andando de lado no Legislativo. Esse projeto, Fabíola, o projeto de anistia, ele é apoiado com muito vigor pela direita bolsonarista e é combatido também com muita energia pelas legendas de esquerda. Então, ele está hoje, o projeto do perdão para os envolvidos no 8 de janeiro, está nas mãos do Centrão. O Centrão é hoje o fiel da balança. E esse blocão oscila entre os cofres do governo e a articulação de uma opção conservadora para 2026. Então, o Bolsonaro está guerreando pela anistia em benefício próprio, porque ele vislumbra nessa proposta um futuro benefício para ele mesmo, né? Só que para prevalecer no Congresso, ele vai ter que superar a dificuldade para convencer antigos aliados de que essa mobilização pró-anistia pode ser politicamente rentável também para o Centrão. Hoje interessa a ele. O Centrão está observando para ver onde chega isso e qual é o que isso pode resultar de interesse para o grupo, né? Hoje,
o Centrão não parece muito interessado em anistia, Fabíola. Então, como disse, o Bolsonaro está mais preocupado com as surpresas que podem vir do Japão do que o que está acontecendo, ou que vai começar a acontecer na primeira turma do Supremo a partir dessa terça-feira, né? Então, o próprio Bolsonaro, Fabíola, diferentemente do que diz o Gonê, não espera muita surpresa. Ele já se considera derrotado nessa arena jurídica. Me chamou a atenção também essa fala do Gonê, né? Imprevisível. Você acha imprevisível mesmo o julgamento, Thales, depois de tantos juristas opinando sobre isso e diante de um relatório tão robusto? Sinceramente, essa fala do Bonner é meio protocolar. Ele tinha que falar que é imprevisível, que não dá para dizer o que vai acontecer. Isso é o que todos os promotores costumam falar antes do julgamento. Não é. O que tem interessante nessa afirmação dele não é só que por que ele considera imprevisível? Uma coisa é que ele diz que a denúncia é cheia, tem vários pontos, etc., e que é complexa, isso daí tudo. A outra questão que ele coloca como são os advogados. Realmente, os advogados são advogados de altíssima qualidade, altíssima qualidade. E isso realmente deixa a gente um pouco preocupado. Não são advogados que costumam perder muitas causas. E outra questão são e é isso que está nesse julgamento hoje, são os outros envolvidos, junto com o Jair Bolsonaro, que estão em grande expectativa. Esse daí é o núcleo que o Gonê chamou de núcleo crucial. São 8 membros. Entre eles, os militares de alta patente. Augusto Heleno, Walter Braga Neto, o ex-ministro da Defesa. Então, esses militares vão estar de olho, primeiro, no que se diz do Bolsonaro, segundo, no envolvimento deles, porque pode ser o primeiro grande julgamento da alta cúpula militar no Brasil. A alta cúpula militar do governo Bolsonaro. Essa gente, eles escolheram os comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Por sorte nossa, os comandantes do Exército e da Aeronáutica não aceitaram participar da trama golpista. O comandante da Marinha aceitou, e por isso está arrolado, outro. Então, esse julgamento, além da questão do Bolsonaro, do histórico, do fato histórico de estar se julgando um presidente da República por tentativa de golpe, tem a questão dos militares de alta patente, que no golpe de 64 nenhum deles foi arrolado por nada. Agora, os militares de alta patente daquele governo estão sendo julgados e arrolados. Uma outra questão ainda os advogados do Bolsonaro são caríssimos, muito caros. Foi encontrado uma matéria do UOL mostrou que foram encontrados dois recibos no cofre do Bolsonaro de 7 milhões e caquerada para pagar dois escritórios de advocacia.